que pensa os consultores tradicionais? Como que pensa aqueles consultores que têm um modelo de mindset, como eu tinha quando estava iniciando a minha carreira, que acabava me não conseguindo atender todo mundo? Como que essas pessoas pensam, né? Essas pessoas pensam basicamente em 3 formas de atuação. Primeira coisa que elas fazem para atuar como consultores, primeiro aspecto que eles fazem é identificar métodos, práticas, continuamente. Então, todo consultor que se preza é um cara que acaba fazendo o quê? Eu estou estudando um método novo, eu estou estudando uma prática nova, eu estou estudando uma teoria, um modelo, um framework. Então, ele está o tempo inteiro estudando uma norma, estudando um método, estudando um framework. Por quê? Porque ele tem que estar o tempo inteiro se atualizando sobre isso. Segunda coisa que os consultores tradicionais fazem, eles começam a aplicar aquele conhecimento em pequenos projetos, aqueles novos conhecimentos, né, que ele está adquirindo, ele começa a testar isso no campo de batalha. Ele vai para um projeto, num cliente, ele bota alguma coisa que ele nunca botou em nenhum canto, ele testa ali, ele testa acolá, então ele vai devagarzinho, ele vai para que ele próprio comece a desenvolver a habilidade em colocar aquele conhecimento que ele aprendeu em prática. É assim que os consultores fazem. Isso leva alguns anos para fazer isso. E depois, o que eles fazem? Uma vez que agora eles dominam a habilidade em colocar em prática, eles começam a combinar essas coisas para resolver problemas. Então veja que esse é um mindset tradicional de um consultor. Esse não é um mindset exponencial. E eu vou mostrar para vocês por quê e quais são os problemas que estão por trás desse mindset. Então, primeira situação, quando você tem que identificar situações o tempo inteiro, buscar conhecimento o tempo inteiro, qual que é o primeiro desafio que você encontra? A obsolescência do conhecimento. O tempo inteiro, o nosso conhecimento vai ficando obsoleto. O tempo inteiro, nós estamos correndo atrás do conhecimento. Tem um grande filósofo, né, Zygmunt Bauman, ele fala o seguinte, que o mundo hoje é um mundo líquido. O que é um mundo líquido? Ele diz que a única certeza é a incerteza. Então, pessoal, hoje estamos vivendo um mundo de transformação e mudança. A tecnologia que existia e que funcionava há algum tempo atrás não funciona mais. Mudou. É cloud, é não sei o que, é isso e aquilo. Eu poderia ter um monte de coisa aqui. Tem métodos novos, tem isso, tem aquilo. Todo dia agora é OKR, agora é o tempo inteiro surgindo coisas novas. O tempo inteiro buscando e trazendo novidades. Cada dia que a gente está no campo de batalha, a gente vê coisas novas sendo testadas, sendo aplicadas para resolver problemas. Então, o conhecimento tem um nível de obsolescência muito alto. Isso gera um grande desafio para um consultor desse modelo tradicional. Segundo desafio, ou próximos desafios, a partir do momento que ele precisa desenvolver essa habilidade e ele vai testando em projetos, o que acaba acontecendo? Primeiro, faculdade nenhuma ensina isso. Curso de certificação nenhum ensina a você aplicar no mundo real aquilo que você estudou, aquilo que você fez uma prova. A faculdade, a certificação, ela atesta que você domina o conhecimento. Óbvio, se for uma certificação profissional, que além de uma prova exige experiência, aí é diferente. Mas, em regra geral, a maioria das certificações, elas exigem apenas uma prova e lhe dão uma habilitação de que aquele conhecimento você domina. Segundo ponto, sozinho nesse processo de aprender habilidades, construir habilidades, você passa a ter muita dificuldade, muita chance de erro. Porque quando você está sozinho, você não tem com quem discutir. Quando você está sozinho no mundo da consultoria, no mundo da gestão, e é uma posição solitária, acreditem, vocês que ainda não são consultores, vocês que ainda não são gestores, a posição de gestor e consultor é uma posição solitária. É uma posição onde as pessoas esperam de você soluções. E você tem que dar solução. Então, quando você tem que dar solução e você é solitário, você acaba tendo que optar por situações ou por coisas que você não tem muita segurança. Então, você tem uma margem de erro muito grande. E o que acontece? O erro, nessa lógica, pode custar a você o seu emprego ou o seu cliente, se você for consultor. Então, quando o consultor, quando o gestor está testando novas coisas, que ele não tem habilidade ainda, porque ele quer desenvolver habilidade, ele corre um risco de carreira muito grande. E a pergunta é, vale a pena esse risco de carreira? Com certeza, no longo prazo, sim, mas existem muitos obstáculos, muitas armadilhas no meio do caminho. Muita gente se quebra todo nesse meio do caminho. Eu já vi muito gestor, já vi muito consultor tentar inventar, fazer coisa diferente demais, sem ter habilidade, e o que ele faz? Ele se quebra. Ele perde o cliente, ele acaba desistindo da carreira, ele é demitido, ou ele perde um contrato. Então, isso é uma realidade muito crua do modelo de consultoria tradicional, do modelo de gestão tradicional. Quando a gente olha para o terceiro pilar, de como que eu vou combinar essas coisas para resolver, para dar soluções, a gente precisa entender que combinar
teorias, combinar habilidades para resolver problemas não é uma tarefa simples. É uma tarefa que exige um nível de cognição, um nível de capacidade intelectual diferenciada. Não é à toa que as pessoas, hoje, quando você olha, por exemplo, os estudos mais recentes, né, do Fórum Econômico Mundial, e vê lá qual que é a top 1 de habilidade do século, dos próximos 5, 10 anos, 2025, você olha lá, qual é o top skill, né? Principal habilidade que você tem que ter? Resolver problemas complexos. Ou seja, por quê? Porque a capacidade de eu resolver problemas complexos envolve fortemente eu combinar coisas que nunca foi feita, que não necessariamente foram feitas para funcionarem daquela forma, mas você combina aquilo ali, baseado na sua experiência prática e no seu modelo de cognição, você combina. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Arteiro, preciso fazer um planejamento estratégico. Recebi uma ligação semana passada de um cliente querendo fazer um planejamento estratégico de TI e queriam dizer assim, cara, a gente está precisando fazer um planejamento estratégico e a gente precisa da sua ajuda e tal. Como que faz? E aí, muita gente que está aqui, eu acredito que alguns de vocês, por exemplo, são certificados COBIT. COBIT, para quem não conhece, é um framework, um modelo de governança e gestão da ISACA. E aí, muita gente aqui é certificada. E eu pergunto assim, como que você faria? Como que você resolveria essa situação? Como que você implementaria um plano estratégico de TI usando o COBIT? E aí, as pessoas travam. Porque diz assim, poxa, mas peraí, o COBIT não fala em momento nenhum que eu preciso construir ou que eu posso construir um planejamento estratégico usando as teorias dele lá. Não, estritamente, se você procurar lá no guia, no método e tal, na metodologia, em canto nenhum lá no framework, tem lá dizendo que o passo a passo é esse. Não, não tem. Tem lá um método de implementação, tem um modelo de processo, um modelo de habilitadores, tem um conjunto de elementos que formam os componentes do sistema de governança, mas ele não tem lá como pegar aquilo e resolver um problema. E aí, o que a gente fez? Ao longo do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a gente começou a perceber que eu poderia, sim, combinar coisas que o COBIT me ensina para resolver o problema de, por exemplo, implementar um plano estratégico. Pessoal, eu tenho um método, só para vocês entenderem o que a gente está chegando à conclusão. Eu tenho uma forma, um método, uma forma de trabalhar plano estratégico que com uma oficina de um dia inteiro, lógico, tem alguns trabalhos de preparação antes, depois tem alguns trabalhos de finalização depois, mas envolvendo toda a organização. Uma oficina, eu consigo sair com um plano estratégico de tecnologia. A pergunta que você tem que fazer é, se eu com uma oficina, envolvendo toda a organização, consigo resolver isso e sair com um plano estratégico alinhado, com modelo de processos, arquitetura de processos pronta, com indicadores, com tudo que você imaginar e pensar, aí agora algumas pessoas estão curiosas, assim, mas como é que a Arteiro resolve isso? Quem aqui, eventualmente, vocês viram alguns depoimentos, né? Você viu o depoimento da Sabrina falando de planejamento estratégico, a gente fez esse trabalho lá. Eu lembro que quando o Ministério Público do Mato Grosso do Sul me contratou e disse assim, Arteiro, a gente precisa fazer um planejamento estratégico, eu disse assim, eu resolvo isso em uma oficina. Aí eles riram, né, do outro lado. Por quê? Porque eles tinham ido das consultorias tradicionais, os caras disseram, não, a gente vai levar 4 meses para fazer um planejamento estratégico. E eu disse, não, eu resolvo em uma oficina. A gente vai fazer um trabalho antes, preparação dessa oficina, a gente vai convidar as pessoas certas, você coloca todo mundo numa sala, as pessoas certas, e eu vou lá e eu conduzo essa oficina. E uma oficina de dia inteiro, a gente sai com um planejamento estratégico. Ah, duvido. Obviamente depois você leva para o comitê, para aprovar as iniciativas, mas você sai com um planejamento de uma oficina. E eles apostaram, assim como, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho também fez isso, assim como várias empresas privadas, que eu, por motivos de NDAs eu não posso revelar aqui alguns nomes, eu fiz vários planejamentos de estratégia usando esse método. Pessoal, rodei dezenas de planejamentos estratégicos fazendo isso e sai do outro lado. Agora a pergunta é, se uma consultoria tradicional pensa de forma tradicional, né? Se um consultor tradicional ele vai lá, eu vou estudar aqui esse negócio de COBIT para poder resolver esse problema, será que é tão trivial? Então, quando a gente olha esse terceiro pilar e diz assim, eu preciso combinar o que eu sei para resolver problemas, não é trivial. Porque eu tenho certeza que agora muitos de vocês estão curiosos em saber como que eu resolvo um planejamento estratégico em uma oficina, né, em um dia de trabalho. Obviamente que vocês com o tempo vão saber isso. Essa é a forma tradicional do consultor de TI, do consultor trabalhar, do consultor pensar, e esses são os desafios que ele tem, que ele enfrenta.